eu sou psicóloga, diretora fundadora da Associação Praxis Psi, Centro de Estudos e Atenção Psicológica, e o objetivo desse vídeo é trazer algumas dicas que possam ajudar a lidar com problemas para dormir, né, e melhorar a qualidade do sono. Problemas com sono são uma queixa muito comum, mas principalmente nesse período de quarentena, né, com os desdobramentos da pandemia, enfim, mais pessoas vêm apresentando problemas para dormir, né, as pessoas têm relatado muito para mim esse tipo de dificuldade, e trata-se de um problema muito complexo, né, que envolve muitas questões, muitas variáveis, mas eu procurei resumir as informações básicas e trazer algumas explicações, algumas dicas que podem ser bastante úteis para combater essa questão aí da dificuldade, né, dos problemas com sono. E no final do vídeo eu vou apresentar algumas orientações mais diretas para você planejar a sua higiene do sono, né? Ou seja, higiene do sono se refere aí à eliminação de alguns hábitos, né, que podem prejudicar a qualidade do sono, e dicas de hábitos que vão melhorar, né, que vão potencializar aí o seu sono. Então vamos lá. Aqui estão alguns problemas muito relatados no padrão de sono, né? Como, por exemplo, muita gente se queixa que tem insônia, né? Que ela demora para adormecer. Então, você vai para a cama no horário de costume, né? No horário habitual, mas demora muitas horas para adormecer, então você acaba tendo poucas horas de sono. O sono intermitente, que é aquele sono que não tem uma constância, né, que é difícil de manter, então você dorme, acorda várias vezes durante a noite, né, o que prejudica aí a qualidade do seu sono. E o sono de curta duração, né, que é aquele sono em que você vai para a cama, até consegue dormir, né, consegue pegar no sono, não tem nem tanta dificuldade para isso, mas acaba dormindo poucas horas e acorda às vezes no meio da madrugada sem sono nenhum e não consegue voltar a dormir. E a grande questão, né, o grande problema é que quando a gente não dorme muito bem, isso acaba trazendo problemas para a qualidade do período de vigília. Por exemplo, se você não dorme muito bem durante a noite, durante o dia você pode se sentir muito cansado, né, apresentando fadiga, sonolência diurna, né, mas quando chega a noite você fica alerta e começa o problema todo de novo, né? Outra questão, problemas com o sono podem acarretar alterações mentais, como a depressão, por exemplo, e a ansiedade. Muitos estudos apontam aí a associação entre problemas do sono e essas questões mentais aí, né? A gente tem algumas indicações de artigo ao final do vídeo em que você vai poder explorar essa questão, esse tema. Problemas do sono também podem causar dificuldade de concentração depois no período diurno, dificuldades de memória, irritabilidade, né? Aquela pessoa até que é super bem humorada, mas que a partir do momento em que começa a sofrer problemas do sono, ela começa também a ter uma oscilação do humor, né? O humor fica mais irritado e algumas pessoas até estranham, as pessoas mais próximas, né? Então pode estar associada a problemas com sono. A pessoa pode apresentar também, a partir de noites mal dormidas ou não dormidas, né, uma menor agilidade mental, né, que é aquele raciocínio um pouco mais lento, e a gente agora nesse período de quarentena principalmente precisa adequar o trabalho à casa, né, fazer home office, então muitas vezes não consegue render muito, a produtividade cai, aquelas pessoas que precisam estudar, né, que pegam ali o livro e relatam para mim, poxa, eu não consigo às vezes sair da primeira página, fico 1 hora em uma página para tentar entender, ou seja, a análise fica mais difícil, esse raciocínio fica mais lento, né? Então, todos esses podem ser problemas que se desdobram de noites mal dormidas, né? A médio prazo aí a situação vai ficando mais complicada. E, embora não pareça, essas questões podem estar relacionadas a problemas no ciclo sono-vigília, né? Às vezes a gente subestima bastante a influência da nossa rotina no nosso sono, no nosso bem-estar, né? Às vezes a pessoa que começa a apresentar
um desses problemas relatados aqui, e existem outros, né, mas aqui a gente foi um pouco mais diretivo para atacar as principais reclamações. Às vezes a pessoa começa a apresentar, né, problemas como esses aqui e pensa em todas as causas possíveis, menos essa, né, menos que suas dificuldades com sono podem estar afetando a sua saúde dessa forma. Então, é importante que a gente conheça melhor esse problema, né, os desdobramentos desse problema, para poder enfrentá-lo, né, de forma efetiva. Vamos lá. Então, a primeira dica que eu separei aqui, que pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, é essa, né, regular os horários de dormir e acordar. Ou seja, é importante manter um padrão de horário. Né? E para entender melhor por que isso é necessário, eu vou fazer um resuminho aqui sobre o ciclo circadiano, né? E isso servirá de base para as outras dicas que a gente vai apresentar aqui. Então, circadiano é uma palavra de origem do latim, né? Que significa cerca de um dia. Então, esse termo se refere ao que acontece com o nosso organismo no período de um dia, ou seja, cerca de 24 horas. E ele é popularmente chamado de relógio biológico. Às vezes a gente não está muito acostumado com essa palavra, né? Ciclo circadiano, ritmo circadiano, mas relógio biológico acho que todo mundo já ouviu falar. Então, nosso corpo, né? Vou falar um pouquinho aí de ciclo circadiano. Nosso corpo ele possui vários sistemas fisiológicos, né, que funcionam em harmonia, ajustados a um ritmo, né, tudo temporizado, né, tudo dentro do seu tempo. E todos os dias, em horários específicos, várias atividades biológicas acontecem dentro de uma sincronia, né, tudo ajustadinho no seu tempo certo. E promover essa harmonia, né, essa sincronia, é tarefa de uma espécie de relógio central, né, localizado aqui no cérebro, no hipotálamo, mais precisamente, né, chamado de núcleo supraquiasmático, mas a gente vai chamar de relógio central sempre para simplificar um pouco as coisas, né? Então, é esse relógio central que vai coordenar vários outros relógios secundários, né, porque todos os nossos órgãos, né, corporais, os nossos tecidos, eles possuem relógios próprios, né, conforme ilustrado aqui, né, cada um com seu tempo de funcionamento, né, de atividade. Então, no nosso corpo existe uma cadeia, né, uma rede de relógios que vai funcionar de forma sincronizada a partir do comando desse relógio central aqui. Pois bem, o nosso ritmo biológico, né, tudo isso precisa acontecer de uma forma alinhada. Esse sistema circadiano, ele precisa estar ajustado, né, dentro de uma certa rotina. A rotina, ela é importante para o corpo, né? A gente está falando de rotina mesmo comportamental e temporal também, né? É importante para o corpo, para manter a saúde do corpo. E como se dá o ajuste desses relógios, né? Como é que esse relógio aqui sabe que tem que trabalhar em conjunto com os outros, coordenar os outros, em que momento? Bom, é principalmente a partir de sinais ambientais, como por exemplo a presença de luz, né, ou a ausência de luz. O que acontece? Quando nasce o dia, né, tem presença de luz no ambiente, o organismo captura essa informação, né, luminosa através de sensores, principalmente localizados na região dos olhos. Existem outros lugares, estudos já apontam isso, mas é principalmente na região dos olhos. E essa informação luminosa entra, vai para o relógio central, né, aqui no núcleo supraquiasmático, e o relógio central começa a coordenar as atividades diurnas, cada uma a seu tempo, né? Mesma coisa acontece quando escurece. Escureceu, essa informação de ausência de luz, né, vai para o relógio central e ele começa a coordenar todas as atividades noturnas que o corpo precisa realizar. E o sistema circadiano, ele é de grande importância justamente porque ele regula a atividade física, a atividade química, a atividade fisiológica e interfere bastante também na atividade psicológica, né, como a gente falou antes.
né, que alguns estudos apontam as dificuldades ali, a desregulação entre o ciclo sono-vigília, a vivência de depressão, a vivência de ansiedade. Então, falar de ciclo circadiano é importante para o nosso assunto aqui, né? A gente está falando de dificuldades com sono, porque é esse ciclo, é esse sistema que vai controlar também o ciclo sono-vigília, né? Que é o nosso assunto. Então, por isso é fundamental manter uma rotina diária, né? Uma regularidade nos horários de dormir e acordar, né? Porque justamente o bom funcionamento do nosso organismo vai depender dessa rotina. E, além disso, o sono, né, ele tem uma grande importância aí para o corpo, né, para a nossa saúde, porque ele tem os objetivos de... Tem muitos objetivos, mas objetivos importantes são o de organizar as informações coletadas durante o dia, né, tudo isso vai se consolidar aí, as memórias, o aprendizado, e também restaurar as fontes de energia para o dia seguinte. Né? Então, é fundamental para processos neurocognitivos, para processos emocionais, processos fisiológicos, enfim. Então, se você mantiver maus hábitos de sono, é como se, eu gosto dessa metáfora, né, de que você está envenenando o próprio corpo, né? Ele não vai se refazer para esse novo dia de trabalho que vai surgir. Então, essa é a segunda dica, né? A segunda dica que tem tudo a ver com a primeira. Então, para evitar problemas com sono, é importante evitar dormir tarde demais, né? Ou trocar a noite pelo dia. E o que acontece quando você cria o hábito de ir dormir muito tarde e acordar tarde também? Né? Como a gente já disse, o sistema circadiano, ele funciona principalmente a partir da informação claro-escuro, dia, noite, né? Então, na presença de luz, tem um conjunto de atividades biológicas que acontecem no corpo, né? Funções previstas para o período diurno e, mesmo modo, né? Na ausência de luz, outros conjuntos de atividade se põem a trabalho. Pois bem, na ausência de luz, né? Quando cai a noite, uma glândula, né? Essa glândula aqui no cérebro, a glândula pineal, ela começa a produzir um hormônio conhecido como hormônio da noite. O hormônio da noite, que é a melatonina. Né? Então, esse é o hormônio que diz para o organismo que horas são. Né? Ele vai regular o exato momento de dormir. Então, durante o dia, durante o dia, a produção de melatonina é inibida, né? Porque a luz corta essa produção, mas na ausência de luz, a melatonina é liberada. Liberada para preparar o organismo para o período noturno. Então, a melatonina, ela trabalha principalmente induzindo o corpo ao sono e ao jejum. Não é só ela, claro, a responsável pelo sono, como a gente já falei algumas vezes, o processo de sono, o ciclo sono-vigília, ele é bastante complexo, envolve muitas coisas, mas esse é o principal elemento, né, o principal hormônio aí na garantia aí da nossa noite de sono. Então, o grande problema é que quando a noite cai, muita gente passa muitas horas exposta à luz artificial, né? Como essa aqui. Luzes artificiais, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas LED, computadores, tablets, celulares, televisão, né? E ficar exposto à luz artificial, né? Chegou a noite, mas você fica exposto à luz artificial durante muitas horas, principalmente exposto à luz azul, né, que é um tipo de luz emitida por esses equipamentos, né, por esses equipamentos aqui. Quando você fica exposto durante a noite à luz artificial, por um período longo principalmente, isso prejudica a produção de melatonina, né? Isso vai inibir a produção de melatonina e vai dificultar que o sono chegue. Então, luz intensa, depois que a noite cai, atrasa o relógio biológico. Né? Por quê? Porque o cérebro, por causa de toda a luz artificial, ele vai entender que ainda não é noite, né? Tem muita luz ali. E se tiver barulho, então é pior, porque o barulho é uma informação típica do dia. Então, mesmo que tenha anoitecido, essas pistas ambientais, né? A gente pode chamar de pistas ambientais, que são a luz, né? A luz artificial ali presente, barulho, não confirmam que anoiteceu para o cérebro. Então, o relógio central ali,
ele não recebe essa informação para poder começar a coordenar todas as atividades noturnas, né, que vão preparar o corpo para o sono. E aí, como parece que é dia, né, as atividades que são típicas do dia vão ser estimuladas, como por exemplo liberação de hormônio do estresse, né, de outros hormônios que nos sustentam ativos e alertas durante o dia, né, eles vão ser liberados ali na noite, né, eles são hormônios diurnos, como o cortisol, por exemplo, mas tem outros, adrenalina, noradrenalina, epinefrina, enfim. Mas eles vão ser liberados ali no período noturno e vão fazer a manutenção desse estado de alerta. E aí que o sono não virá mesmo, né, gente? Então, resumindo aqui as duas primeiras dicas que são muito importantes, né? Regular os horários de dormir e acordar e evitar dormir tarde ou trocar a noite pelo dia. Por quê? Porque isso vai confundir o relógio biológico. E é claro, assim, cada pessoa, dentro da sua realidade, né, acaba encontrando o seu ritmo. Né? Ela vai descobrir aquilo que é possível em termos de horário, né, de horários regulares. Bom, nem todo mundo pode dormir cedo. Né? Muita gente trabalha, muita gente precisa estudar, enfim. O que seria ideal seria dormir cedo. Mas, assim, o importante mesmo disso tudo, né, nessas dicas, é a regularidade. É não oscilar muito os horários. Né? Então, se você precisa dormir tarde, meia-noite, 1 hora da manhã, se você precisa, se não tem jeito, mantenha esse horário fixo. Né? Tenta não ultrapassar. Se você precisa estudar, também só consigo às 11 da noite. Ok, mas tenta manter o horário fixo, porque é justamente a oscilação que vai desajustar o relógio biológico. A grande questão que a gente fica pensando, né, nos tempos que a gente está vivendo é que a nossa vida, a nossa rotina acaba mudando muito nessa situação de pandemia. Né? Muita coisa nova, muita coisa inédita, muita coisa negativa para lidar, né? E a gente acaba descuidando, né? A gente se perde nisso tudo e vai variando muito os horários da nossa rotina. Não só esses horários aqui de dormir e acordar, mas os horários das refeições, que são outras pistas sociais para o organismo, né, para o ciclo circadiano. E essa variação, como eu disse, acaba desincronizando o relógio biológico. Então, esses dois cuidados diários evitam desincronizar, né, desajustar o relógio biológico. E quando a gente fala em desajuste, né, evita desincronizar, essa desincronização, esse desajuste do relógio, na verdade é um desalinhamento entre o período de sono e o ambiente físico e social nesse ciclo de 24 horas. Se a gente não cuida da nossa rotina sono-vigília, né, desses horários, esse desajuste ele pode ocorrer e vai comprometer a qualidade de vida. Né, e pode inclusive levar a sintomas clinicamente significativos como aqueles citados no início do vídeo e outros, né, que eu não coloquei aqui, como, por exemplo, tem artigos depois no final do vídeo para vocês explorarem, mas problemas cardíacos podem acontecer por conta do desajuste no ciclo sono-vigília também, né, problemas cardíacos significativos, inclusive, então é bom ter esse cuidado. A terceira dica é em relação ao cuidado com a rotina no ciclo circadiano e em relação à alimentação. Né? É importante tentar fazer a alimentação entre as 8 da manhã e as 18 horas da tarde, que é justamente o ciclo diurno, né? Com a janta acontecendo aí no máximo às 19 horas. Por quê? Porque esse é o período em que o corpo está preparado para isso, né? Que o corpo está preparado para receber comida. Então, a gente vê aí muita gente tem o hábito de jantar muito tarde, né? E nunca se atentou a esse fato, mas você imagina, você vai dar alimentação para o seu corpo quando o cérebro, né, o relógio biológico, o relógio central lá, ele já suspendeu a produção de enzimas digestivas, por exemplo, né? Então isso vai trazer consequências para a digestão, para o sono. Uma sugestão que eu costumo dar, né, e que eu costumo seguir é organizar a janta mais cedo, né? Então você janta mais cedo por volta das 18, 19 horas e faz uma ceia mais tarde, porque muita gente, como a gente estava dizendo antes, precisa trabalhar, precisa estudar até um pouquinho mais tarde e não consegue dormir cedo. Mas aí vai ficar com sono, né? Porque vai jantar
cedo demais. Então, faz uma ceia leve. A gente tem uma dica depois do tipo de alimentação que vai promover aí, né, que vai ajudar o organismo nesse ciclo de preparo do corpo para o sono. Bom, e como tudo está interligado, é importante saber também que os problemas do sono, eles podem provocar uma desregulação hormonal que vão aumentar o nível de grelina no organismo, né? Grelina é um hormônio conhecido como hormônio da fome. Então ele sinaliza, né, um aumento de grelina significa um aumento da fome no corpo, né? Então alguns estudos eles demonstraram que a administração de grelina levou os ratos ali do estudo a escolherem uma dieta rica em gordura, né, a uma dieta rica em carboidratos. E muitos estudos falam justamente sobre isso, né, sobre o fato de que o aumento de grelina vem sendo associado às mais escolhas alimentares, né, a gente tem artigos indicados no final para aprofundar esse tema. E alguns estudos vêm demonstrando que o aumento de grelina está associado à indução do desejo por fast food, por doces, né? Então você tem uma noite mal dormida e, né, durante essa noite mesmo você já sente vontade de comer. E alguns estudos vêm relacionando, e também no outro dia, né, esquecendo de falar, você vai estranhamente sentir mais vontade de comer comidas mais gordurosas, comidas mais doces, justamente pelo aumento de grelina no teu organismo. E alguns estudos vêm relacionando os problemas do sono com diabetes, obesidade. Então, é uma questão significativa aí para a gente prestar atenção. Uma outra questão é que problemas do sono, eles podem diminuir o hormônio chamado leptina no organismo também. Esse é um hormônio participante da inibição da fome. Então, tem pouca leptina, a sensação de fome fica mais alta, né? E níveis baixos de leptina também, o que eles vão fazer? Eles vão informar equivocadamente, erradamente, né, para o nosso relógio central ali, que os estoques de gordura estão baixos. Então, os estoques não estão baixos, mas a leptina está baixinha, e aí o organismo, né, vai fazer todo aquele trabalho de te induzir a buscar, né, isso que está faltando, que são as gorduras, enfim. Então, isso é um grande problema. Problemas do sono também vão induzir as glândulas a secretarem outros hormônios ou reterem outros hormônios, né, que vão colaborar aí para retroalimentar o problema do sono, o próprio problema, e causar outros problemas de saúde, né? Como, por exemplo, a gente já falou, a liberação de cortisol, que é um hormônio que deixa a gente alerta, adrenalina, noradrenalina, num momento em que não deveria, porque isso vai inibir o sono. Também, os problemas de sono vão dar oportunidade para mais episódios alimentares, né? Se você ficar acordado, você vai querer comer mais, né? Isso também vai contribuir para essa questão do peso, enfim. E problemas do sono vão fazer com que você no outro dia fique com uma maior fadiga, sonolência diurna, como a gente falou, né? Então esse quadro, o que ele vai fazendo a médio prazo e a longo prazo? Né? Durante o dia vai aumentando a sua fome, você vai comendo mais, aumenta o seu desejo por alimentos não saudáveis, então você fica buscando alimentos mais gordurosos, ricos em açúcares, enfim. Também leva o organismo a ter uma menor eficiência no gasto de energia. Você também vai praticar menos atividades, né? Por quê? Porque se o problema do sono, como a gente falou, vai trazer no outro dia aquela sonolência e fadiga diurna, as atividades vão ficar mais lentas, algumas vão sumir, né? Porque seu corpo não está predisposto para isso. E a consequência disso também é aumento do peso corporal, da massa corpórea, né? Então, é uma questão aí para a gente observar o quanto que é importante essa alimentação entre às 8 e às 18 horas, ou seja, uma alimentação dentro do ciclo diurno, que é quando o corpo está preparado para isso. A quarta dica é evitar substâncias que afetam o sono a partir do início da noite, como a cafeína, o álcool e a nicotina, né, que são substâncias, inclusive, que a gente observa que tem um aumento da ingestão durante a pandemia, justamente pelos desdobramentos, né? É muita ansiedade, é muito problema, muita questão, e quem faz uso acaba aumentando esse uso. Mas
não é interessante evitar apenas esses, né? É importante evitar qualquer tipo de estimulante, né? Não só o café, mas também alguns tipos de chás que a gente sabe que estimulam, né? Tem esse efeito estimulante. Evitar Coca-Cola, Guaraná, enfim, para contribuir aí para uma maior qualidade do sono. A quinta dica é se expor à luz natural, né? À luz do sol. Muitos estudos informam que a exposição ao sol ou à luz, né, natural, ela melhora o tempo total de sono durante a noite. Então você vai ter um sono mais longo, né? Tem alguns estudos, mais uma vez repetindo ao final, que tocam nesse assunto. E outra questão importante, né? A gente está ficando muito dentro de casa durante a pandemia, né? E às vezes a gente não se toca que deve manter o ambiente iluminado. Então é importante a gente abrir bem as janelas durante o dia, deixar o máximo de luz entrar, né? Não só se expor lá fora, mas se está dentro de casa, manter esse ambiente claro e iluminado, né? Se necessário, ligar as luzes da casa também, mesmo durante o dia, para poder tornar esse ambiente mais iluminado. E aumentar essa sensação de dia, sabe? Porque aí os nossos sensores, como a gente falou lá no início, né, localizado nos olhos, mesmo com os olhos fechados, inclusive, eles vão captar essa informação luminosa, digo, e vai mandar essa informação lá para o núcleo supraquiasmático, para o relógio central, para poder coordenar as atividades. Então é importante que essa informação chegue forte, né? A informação luminosa. E um outro detalhe que alguns estudos também falam muito, né, dessa associação entre a falta de luz natural, a falta de exposição à luz natural e o desenvolvimento de sintomas depressivos. Então é interessante também observar e conhecer essa temática. E interessante também pensando aqui, né, as pessoas quando estão durante a vivência de depressão, um dos sintomas é justamente não sentir desejo de sair de casa. A pessoa vai ficando cada vez mais na cama, diminuindo as atividades, né? Vai sentindo mais gosto pelo ambiente escuro e justamente isso vai reforçar, né, esses sintomas depressivos, né? Porque tem toda essa questão de ligação com o ciclo circadiano. Então é importante a gente observar isso. A sexta informação, a sexta dica é evitar luzes artificiais a partir do anoitecer, principalmente a luz azul, né, que a gente falou antes, é aquela que é liberada por celulares, computadores, lâmpadas de LED, lâmpadas fluorescentes, por exemplo, né? Então, evitar a exposição a esse tipo de equipamento, diminuir a exposição a esse tipo de equipamento e reduzir também a luz ambiente no período noturno para reforçar também aquelas informações para o nosso relógio central. Então, isso é importante. E normalmente, quando cai a noite, a gente fica muito exposto, né? Trabalhando ali no computador ou assistindo séries, tá dentro de casa, né? Assistindo televisão, enfim. E isso tudo vai interferir nesse sistema circadiano. Então, vamos ter atenção a isso. E a sétima e última aqui dessa parte do que se relaciona ao ciclo circadiano, é não usar o celular na cama, né? Esse é um hábito muito comum, as pessoas fazem muito isso, né? Quando dá a hora de dormir, leva o celular para a cama e dá aquela última espiadinha. Só que essa última espiadinha vira às vezes meia hora, uma hora, e isso não é sem consequências, né, gente? Porque essa informação luminosa e principalmente repleta de luz azul, que é essa luz nociva para o organismo, né, principalmente que interfere aí no ciclo circadiano, vai atrapalhar esse ciclo sono-vigília e você vai ter mais dificuldades de sono, um sono mais curto, um sono intermitente, tudo por conta dessa exposição. Então, vamos evitar aí o uso de celulares. Existem alguns aplicativos que reduzem, né, essa emissão de luz azul, mas ainda assim o celular vai estar emitindo luz, você vai estar ali exposto a um monte de pensamento, um monte de situações no celular, nas redes, que podem te deixar em estado de alerta. Então, a cama que seja só para dormir mesmo. Bom, agora para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a higiene do sono, né? A higiene do sono, que são essas ações para reduzir hábitos que prejudicam o sono,
né? Então, eu vou dar 4 dicas de comportamento e uso do ambiente em casa, né? Que ajudarão a superar a insônia, né? E a dormir melhor. A primeira é essa que a gente colocou aqui, né? Evitar determinadas atividades no período de 2 horas antes de dormir. Então, todos os dias você precisa preservar essa janela, né? Esse período de redução de atividades. Você não vai parar totalmente, claro, porque a gente sabe que tem gente que tem necessidade de trabalhar, de estudar um pouco mais tarde, mas nesse período de 2 horas antes do horário habitual de dormir, você vai diminuir o ritmo, evitando atividades que influenciam as rotinas fisiológicas e interferem no sono, né? Então, aqui estão algumas que você não deve fazer nessa janela de 2 horas antes de dormir. Atividades físicas, por exemplo, atividades físicas não devem ser feitas nesse período, né? Claro que a prática de exercícios físicos regulares ajuda a regular o ciclo circadiano, né? É uma das outras pistas sociais que faz essa sincronização dos relógios. É importante sim manter, mas é importante que esses exercícios sejam feitos em horários bem anteriores à hora de dormir, né? 2 horas aqui, né, é o mínimo, mas seria bom assim 4 horas antes já evitar fazer exercícios físicos, porque eles vão mexer ali na rotina de descargas hormonais, de glândulas que vão interferir no sono. Então, gente, exercício físico nessa janela de 2 horas antes de dormir, nunca. A outra questão é observar as refeições. Refeições não devem ser feitas nesse período de 2 horas antes de dormir. No máximo, aquela ceia que a gente falou, né? Aquela ceia mais leve, com uma alimentação, inclusive, rica em um elemento que vai ajudar no sono, a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas refeições pesadas, não. Refeição principal, fast food, refeições gordurosas, doces, principalmente, nesse período de 2 horas, evitar totalmente. E é importante também evitar qualquer tipo de atividade estressante nessa janela de 2 horas. Se você precisar trabalhar, estudar ou ter algum lazer nesse período, não tem problema, né? É possível, sem interferir no sono. O que não pode são atividades estressantes, como, por exemplo, fazer contas, pensar em organizar o dia seguinte, alguns problemas para resolver no dia seguinte, fazer trabalhos de análise mais pesados, né, ou de estudo mais pesado, jogos também, né, no computador ou nos aparelhos mesmo. Essas atividades devem ser evitadas, porque elas vão realmente interferir. Então, vamos evitar essas atividades. Também, outro ponto aqui importante, né? Reservar meia hora antes de dormir para uma atividade pré-sono. Então, tem aquela reserva de 2 horas, em que algumas coisas não podem ser feitas, né? E tem essa reserva de 30 minutos, aproximadamente, que deve ser fortemente observada. É nessa janela que a gente vai fazer algumas atividades que vão mobilizar aí o corpo e induzi-lo ao sono. Eu costumo chamar de atividade de transição entre sono e vigília, e essa é uma atividade que faz toda a diferença. Bom, primeira coisa na higiene do sono, você está se preparando, né? 30 minutos antes de dormir, é escolher um local confortável da casa, né? Que não seja o quarto de dormir, de preferência seja um outro local, porque a gente está criando pistas ambientais aí para o cérebro. Então é importante que seja um outro local que não o quarto. Você também não pode usar a sua cama ou um local que você vai dormir, né? Você pode escolher um sofá ou alguma coisa assim. Acho que tem a possibilidade de você ficar recostado de uma forma confortável, de uma forma relaxada. Eu costumo fazer o meu sofá da sala de semi-leito, né? Eu boto ali um puff na frente do sofá, coloco as pernas para cima, pego ali uma coberta, se tiver um pouco frio, enfim, coloco almofadas para poder ficar bem confortável, né? Então vira ali um semi-leito. Não pode ficar deitado, é importante que você não deite. A posição de repouso absoluto, tipo na cama, deve ficar reservada só para cama. E aí nesse sofá você fica ali tipo um semi-leito. E deve usar sempre o mesmo local, todos os dias, né, para criar essa pista ambiental.
Uma outra coisa importante é a luz reduzida por todas as razões que eu já falei antes, né, gente? Então, vamos reduzir a luz ao máximo, ou, dependendo da atividade que você vai fazer, você pode apagar a luz, né? Mas isso aqui também é importante. E prestar atenção no silêncio. O silêncio é importante, né? Muito barulho não dá. E aí você vai escolher uma atividade que te agrade. Você já escolheu o local, já está no sofá, confortavelmente instalado, já reduziu a luz e agora escolher a atividade. Para algumas pessoas funciona muito a leitura. Então, embaixo de um abajur, meia luz, você vai pegar livros, né, que te agradam e vai fazer ali uma leitura dentro desse período de 30 minutos. Pode ser assistir um filme também, né, um filme, uma série, desde que não sejam filmes muito agitados, filmes de ação, dependendo, porque aí a gente entra naquelas atividades que não devem ser feitas, né, que eu falei anteriormente. Atividades que vão mobilizar o seu organismo a um funcionamento, né, a um estado fisiológico que vai atrapalhar o sono chegar, então não pode. Mas séries mais leves, novela, enfim, alguma coisa assim bem leve. E nesse caso a luz pode estar apagada, né? Inclusive é até desejável. No caso da leitura não, mas nesse caso sim. Ou você pode ficar ali também no ambiente escuro ou meia luz, ouvindo a música preferida, enfim. Então, essa atividade só precisa ser uma atividade agradável. E cada um vai descobrir aí o que funciona melhor para si. Isso deve ser repetido praticamente todos os dias, né, nesse períodozinho, antes de dormir, você vem e faz essa rotina de higiene do sono. E isso precisa realmente virar rotina diária, né, você não deve ir para a cama antes de fazer essa atividade pré-sono, né, esse intervalo de passagem, essa transição para o sono. E isso vai criando, como eu já expliquei, pistas sociais, né, comportamentais e ambientais para o seu cérebro. Né, e ele vai fazer o resto, ele vai fazer o resto por você. Ele vai provocando aí gradativamente uma indução de sono cada vez mais forte, porque a situação está favorável a isso. E com o passar do tempo, esse sono vai chegar cada vez mais rápido, tá? Então, se o seu preparatório dura 30 minutos, depois de um certo tempo fazendo isso todos os dias, você poderá ficar com sono aí em 20 minutos ou em 10 minutos. E no caso de algumas pessoas que fazem isso já há algum tempo, é em 5 minutos. Sentou naquele lugarzinho ali, que é o cantinho do sono, pronto, o sono já vem. E inclusive, vocês vão poder fazer um teste durante o dia, dependendo ali, se você sentar naquele mesmo canto e meio que provocar essa situação semelhante à situação aí da higiene do sono, esse sono virá também, que é quase como se fosse uma auto-hipnose para o organismo, né? Que funciona, como a gente vem falando o tempo inteiro, muito bem com as rotinas, né? É necessário, o organismo precisa de rotinas. E aí a outra dica aqui da higiene do sono é consumir alimentos fonte do aminoácido triptofano. Triptofano é um aminoácido que sintetiza aquele hormônio que a gente falou que é o hormônio da noite, a melatonina. Então, a melatonina, que é aquele hormônio que prepara a gente para dormir, então, ela é sintetizada a partir desse aminoácido. Então, vai potencializar a ação dela, né? Ou seja, alimentos como esses que aparecem aqui, e existem muitos outros, né? Mas aqui são fontes riquíssimas de triptofano, esses alimentos garantem que a melatonina continue trabalhando, né, e trabalhando bem, enquanto a gente repousa e se recupera para o dia seguinte. Né? Então vai contribuir bastante. A gente pode usar tanto na refeição principal da janta, ali por volta de 6, 7 horas da noite, ou na pequena ceia, né, aquela pequena ceia, que pode ser feita naquela janela de 2 horas antes de dormir. Tá, então, uma outra dica, aqui, ó, já estava esquecendo de dar, é que nesse período de 30 minutos, né, nessa janela pré-sono, a gente pode tomar uma xícara de chá ou de leite com mel. Né? O leite e o mel são fontes riquíssimas de triptofano, além da banana também. A banana é demais, gente. Então, leite e mel. Mas eu não gosto de leite, por exemplo. Né? Então, eu tomo um chazinho com mel. Né? O mel é riquíssimo em triptofano também. E escolha um chazinho mais relaxante, mais calmante, com uma erva doce, uma erva cidreira. Né? Então, ali naqueles 30 minutos que você está fazendo a sua atividade,
aquela leitura leve no ambiente de luz reduzida, ou assistindo aquele filme, né, com a televisão em volume baixo, enfim, ou assistindo aquela música no escuro, mas não no quarto, na cama, né, naquele outro ambiente. Então, pode ser acompanhado de uma xícara de chá ou uma xícara de leite morno com mel para poder ajudar esse trabalho do organismo. E é interessante também que tem alguns estudos que dizem que os alimentos ricos em triptofano são ótimos contra a ansiedade. Então, as pessoas que vivem ansiedade, depressão, né, que acompanham o quadro de ansiedade também, é importante enriquecer a sua dieta com alimentos como esse aqui, né, ou fazer uma pesquisinha aí que existem outros também bem legais que são ricos em triptofano. Bom, e a última dica para a higiene do sono é essa aqui, né? A gente precisa procurar afastar os pensamentos perturbadores, tristes, as preocupações que vierem à mente, né? Que vão trazer bastante incômodo. E é muito comum a gente ir para a cama, né? Às vezes com bastante sono, mas no momento em que a cabeça repousa sobre o travesseiro, né? Acho que é muito comum para muita gente se identifica com isso. Nesse momento que a cabeça repousa, está morrendo de sono, chegam os pensamentos que tiram totalmente o sono. Então, a questão é que os pensamentos, né, eles acabam gerando emoções na nossa mente. Então, tudo isso é produzido na mente, né, deixa eu colocar aqui, né, na nossa mente. Emoções, sensações, pensamentos, sentimentos. Isso tudo é produzido na mente, que é imaterial, né? Ela não tem um substrato físico, né? Ela não é física, mas esses pensamentos, emoções, eles não ficam só nesse campo das ideias. Eles acabam gerando comportamentos, né? Então, o que acontece? A mente, ela se comunica com o cérebro, né, por circuitos emocionais, e ele, o cérebro, ele não entende esses elementos subjetivos, sabe? Ele não entende que é só um pensamento, que é só uma emoção, né? Ele entende de uma forma mais concreta. O cérebro, ele é o centro de processamento dos afetos, né? Das emoções, dos sentimentos, desses pensamentos. E ele recebe isso tudo, interpreta e acaba transformando em comandos, né? Aquele reloginho central que a gente falou, que dá os comandos, né? E aí, a partir desses comandos, são geradas respostas fisiológicas, pulsos elétricos ou pulsos neuroquímicos, né, comandos para glândulas, né, como, por exemplo, a liberação de cortisol, a liberação de melatonina, enfim, tudo isso que a gente vem falando até agora. Vão pulsos elétricos para o coração também, né, alterando o ritmo cardíaco, isso tudo a partir de pensamentos, tá, gente? Pensamentos assim, ó, preocupantes, né, contas para pagar, coisas para fazer no outro dia, relatórios, estudo, telefonemas que precisam ser dados, lugares que a gente precisa ir para resolver, enfim. Isso tudo vai gerando esses comandos. Então, o ritmo cardíaco altera, muitas vezes redução do calibre de vasos sanguíneos, né, elevando aí a pressão arterial, e isso tudo você está deitado, ali tentando dormir, né. Sudorese, inclusive, dependendo do nível de ansiedade que provoca esse pensamento, né. Eu costumo dar um exemplo, né, só para a gente poder visualizar, né, que você está deitado ali, pronto para dormir, e aí vem o pensamento, né, das contas da casa que não fecham. Nesse período, então, de quarentena, muita gente passando bastante aperto com isso, né, com a situação financeira. E aí você pensa nessas contas que não fecham, em alguma coisa que precisa ser feita no dia seguinte em termos financeiros mesmo, né? E isso na hora de dormir, você pensa nisso. E aí, o que acontece de fato com o seu corpo? Nesse momento, ele vai se preparar para uma reação real, de sair, conseguir o dinheiro, ir ao banco para pagar as contas, enfim. Então, fisiologicamente, o corpo será preparado para realizar essas ações, né? Então, era só um pensamento, mas como a gente falou, o cérebro não entende isso, o que é um pensamento. Ele entende de comandos, né? de respostas fisiológicas. E esse pensamento vira uma emoção e vai ser processado e vai se transformar numa atividade física, numa atividade emocional, numa atividade fisiológica, enfim. A própria palavra, só para a gente pensar, né? Emoção. Emoção vem do latim ex movere, que significa movimento para fora. Então a gente pode pensar, é só um pensamento, né? Mas não, é um movimento para fora, né? Isso vai virar comportamento. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, nesse momento de dormir. Os pensamentos vão chegar com certeza, né? Às vezes é um problema relacional também, enfim, você está passando por um problema.
o pensamento vai chegar nesse momento de deitar na cama. E aí cabe a gente tentar fazer de tudo para afastar, substituir esse pensamento perturbador, triste, preocupante, por um pensamento agradável, né? A gente vai precisar fazer uma luta muitas vezes até adestrar o cérebro, até conseguir dominar isso melhor. Existem exercícios de respiração que estão sendo muito propagados na rede, muito psicólogo contribuindo bastante nesse período de pandemia, né, para falar sobre isso, né, para ensinar exercícios de respiração que são bem simples, que você pode fazer na cama, que vão ajudar a fazer esse desfoque, né? Nossa atenção ela é muito seletiva, ela não consegue fazer duas coisas desse tipo ao mesmo tempo. Então, o exercício de respiração ele trabalha muito bem nesse sentido. E cada um vai desenvolvendo a sua forma de afastar, né, de afastar esses pensamentos. Mas é importante que você também não saia da cama para fazer isso, né? É importante você tentar fazer ali. Agora, se não conseguir dormir, aí é importante que você vá para aquele mesmo cantinho lá dos 30 minutos para tentar novamente induzir o sono, para ver se isso funciona mais uma vez, né? E com o tempo, essas atividades elas vão te ajudando cada vez mais a controlar essas interferências aí no sono. Então, estas são as 4 dicas de higiene do sono que são fundamentais para você conseguir começar a lidar melhor, superar o problema. Né? A gente acabou de explorar, podem ajudar a enfrentar o problema sim com o sono, mas é claro que não funciona como uma receita de bolo, né, gente? Cada pessoa precisa fazer as adaptações necessárias, ver o que funciona melhor para si, né, e vai construindo aí o caminho nesse sentido. E é importante, assim, para além dessas dicas de higiene do sono, cuidar da rotina em relação ao ciclo circadiano, que são aquelas outras dicas, 7 dicas, se eu não me engano, anteriores que a gente explorou, né? Tudo trabalhando aí em conjunto. E eu quero lembrar mais uma vez que esse vídeo é uma tentativa bem resumida de transmitir informações, né? Que são muitas informações na verdade, de transmitir algumas dicas para lidar com problemas para dormir, né? E melhorar a qualidade do sono, mas o assunto ele é bastante complexo, envolve outras variáveis, né? E nesse vídeo a gente não consegue esgotar totalmente. Embora as dicas aqui reunidas, né, elas já tenham ajudado bastante gente na clínica, né, eu procuro ajudar os meus clientes, meus pacientes a resolver problemas como esse, tem funcionado bem para praticamente, vamos dizer, 99% até agora, né, e outras pessoas próximas que eu procuro ajudar também funciona bem. Mas aqui tem muitos fatores que não foram explorados, né, que podem causar perturbações do sono. Então, é interessante a gente observar que caso os sintomas persistam, né, dada a gravidade do problema, né, desses problemas com o sono, é sempre bom investigar a causa a fundo, né, procurar um especialista, enfim. É importante a gente frisar isso. Aqui estão algumas referências que eu usei na exploração do tema, né? E quem quiser saber um pouco mais sobre alguns dos temas discutidos aqui, pode baixar os artigos na internet, estão lá disponíveis de graça, né? Aí você vai poder aprofundar o conhecimento sobre os temas levantados. Bom, acho que é isso, vou encerrar por aqui, mas eu gostaria de manter o contato, né, trocar experiência, né, a respeito dos temas levantados. Então, eu deixo aqui o convite para aqueles que desejarem, deixem seus comentários, perguntas também, eu vou procurar responder na medida do possível, né? Comentem sobre sua experiência de adaptação à higiene do sono, né? Antes, né? Se alguém já teve essa experiência. Quem puder deixar dica também, né? Como já teve experiência, pode ter dicas que não foram abordadas. Quem fizer a partir desse vídeo, se puder compartilhar como foi também, a gente agradece, né? Então, gente, peço que compartilhem com a gente aqui nos comentários, tá bom? Um grande abraço e até o próximo assunto que a gente puder explorar aí para contribuir da melhor forma. Tchau, tchau.